Aí, tá gravando já. Como é que eu mando esse link para ele? Chat, security, não. More. Ó, você não tá vendo na tela aí? Não, né? Aqui, ó, invite. Copy invite link. Eu vou- Mas, Monique, o que que eu vou ter que mutar daí para não dar o conflito? O celular? Não, mas o áudio da onde? O áudio da onde? Mas não muta nada, né? Oi, João. Oi, Nicolás. Ó, fala um pouquinho aí, Nicolás, para ver se a Monique te escuta bem. Oi, boa tarde. Aqui de Buenos Aires, fala o Nicolás Bravo. Um, dois, três. Monique, tá ouvindo? Tá bom? Tá. Eu não estou ouvindo nada, só eco. Você não precisa ouvir, não, Nicolás, porque é o pessoal que Ok, vai te ouvir, entendeu? Então, assim, ela te ouviu quando você fala, então é isso que importa. E você precisa me ótimo. ouvir por conta da gente conversar, das perguntas. Para você ter uma noção, meu celular está aqui, ele está gravando a tela, tá pegando você aqui e eu, entendeu? Ok, Tá, perfeito. Só uma outra pergunta, então, só para a gente finalizar antes de eu começar a divulgar ali. Nick, sim. então, eu entro pelo da transparência eleitoral, faço uma ligação ao vivo lá, tá? E daí eu deixo baixinho o volume daqui. Tá, uma coisa, eu tô com uma tela aqui pra gente falar no WhatsApp. Entra assim que eu entrar na chamada e você já me diz se tá dando interferência, tá dando algum barulho, tá? Ok. Você está ouvindo bem? Qualidade do som? Sim, a gente ouve muito bem, Nicolás. Você também ouve ele, né, Ótimo. Monique? Tá, então você entendeu, né, Nicolás? A gente vai transmitir pelo meu celular que tá aqui, tá pegando você, a gente vai transferir, Maravilha. tá? Então, vamos lá, eu vou ligar lá, Monique, você entra lá, tá bom? Valeu. Bom, Nicolás, estamos ao vivo agora, aqui no Instagram da Transparência Eleitoral Brasil. As pessoas estão entrando. Esperar um pouquinho o pessoal conectar para a gente explicar que tivemos algumas intercorrências aqui na conexão da internet, do Instagram. Só esperar o pessoal entrar aqui para que a gente possa testar. Enquanto isso, gostaria de cumprimentar você desde já, Nicolás, agradecer pela participação. A gente já vai te apresentar, vai falar para o pessoal quem você é, qual a importância do seu nome aqui nessa participação da transparência eleitoral. A felicidade de ter você aqui. E assim que a gente começar, só confirmar se o pessoal está entrando mesmo. Estou pedindo para você falar para ver se está dando para te ouvir, Nicolás, para a gente fazer um teste. Bom, também aproveito para começar mesmo o texto para agradecer o convite da Transparência Eleitoral do Brasil. Está ouvindo bem? Deixa eu ver se o pessoal está ouvindo bem. Ó, o pessoal está falando que Vou tá show continuar e tá falando. ótimo.
vou continuar falando de teste para saber a qualidade do som, se fala um pouco mais forte, e também se não há nenhuma interferência que às vezes pode até incomodar Aí. o som. Não, disseram que tá ótimo aqui, Tá Nicolás. ótimo? Ó, Então beleza. vamos lá. Nós temos as pessoas já que já conectaram. Bom, dessa forma, gostaria então de iniciar o nosso encontro. Nós estamos aqui em nome da Transparência Eleitoral Brasil, realizando um encontro chamado Além da Missão, um giro global de observação eleitoral. Esse evento contará com 4 reuniões, 4 encontros, com 4 pessoas de grande renome na área da observação eleitoral, na área do monitoramento eleitoral, essa atividade aí internacionalmente reconhecida e que a Transparência Eleitoral Brasil vem realizando desde 2020. A Transparência Eleitoral foi pioneira na observação eleitoral no Brasil nas eleições municipais de 2020 e desde então vem realizando as nossas missões para acompanhar os pleitos, os processos eleitorais brasileiros. Acompanhamos em 2020 as eleições municipais e agora, em 2022, as eleições gerais. No nosso primeiro encontro, nós temos aqui Nicolás Bravo. Ele é um antropólogo social pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Ele é especialista em teoria social, conflito e direitos humanos e tem desenvolvido pesquisa aplicada na América Latina, na África e na Ásia. Ele observou processos eleitorais na Argentina, em Moçambique, na África do Sul, em Guiné-Bissau, na Jamaica, na Nicarágua, em Angola, Camarões, Índia, Bolívia, Honduras e no Brasil. Com o The Carter Center, ele dirigiu as missões de observação eleitoral em Moçambique em 2004, Bolívia em 2009 e no Brasil em 2022. Sem mais descrições, eu gostaria de dar um grande olá, um grande abraço em você, Nicolás, e de passar a palavra para cumprimentar as pessoas aqui da Transparência Eleitoral que nos escutam. Bom, muito obrigado e também parabéns à Transparência Eleitoral Brasil. Eu acho uma iniciativa ótima, num momento ótimo também, que falar sobre o que são as eleições, mas não durante um período eleitoral, é muito necessário, porque num período daquilo que às vezes se chama de baixa ou de baixa tensão política, onde a gente pode refletir melhor sobre as técnicas, as metodologias, as teorias e o debate que está por detrás da observação eleitoral. E aí é que um pouco acho que a teoria antropológica e as ciências sociais podem dar uma contribuição. Bom, nesse contexto, acho que é uma iniciativa ótima da transparência eleitoral. Ótimo. Nicolás, aqui já entrando nas nossas perguntas, na nossa conversa, muitas pessoas que acompanham a transparência eleitoral pelas redes sociais, até pelos jornais, pela mídia, querem saber e nos perguntam o que é a observação eleitoral, o que ela se trata, o que ela tem como objetivo. Você poderia, na sua experiência, nos contar um pouco melhor o que é a observação eleitoral? Bom, a observação eleitoral, de uma maneira muito simples, é uma disciplina técnica do direito, né? Inicialmente, eu não vou fazer uma distinção entre a observação eleitoral internacional e a observação eleitoral doméstica ou cidadã. Eu vou falar em termos gerais, porque acho bom. Depois vou reparar um pouco e distingui-las, mas também relacioná-las. De qualquer jeito, para esta conversa, eu vou propor uma abordagem, uma perspectiva antropológica, porque acho que pode abrir algumas perguntas, de certa forma, originais e debates que são de interesse para a cidadania em geral e não apenas para os expertos em direito eleitoral. Nesse sentido, eu defendo muito a ideia de uma democracia radical e profunda que não seja patrimônio de uma elite de expertos, de pessoas com um conhecimento particular, mas, pelo contrário, uma experiência cidadã no sentido mais aberto. E também pelo facto que acho que neste ciclo vocês vão ter convidados expertos em direito eleitoral, então não vou ocupar aquele papel, mas vou falar daquilo que é a observação eleitoral desde uma perspectiva antropológica, né? Então, eu diria
que a observação eleitoral é um problema que devemos resolver no final desta conversa, ou começar a problematizar. Mais que definir o que é a observação eleitoral, eu vou dizer, eu vou começar para que serve a observação eleitoral. Nesse sentido, a observação tem por função impedir ou reduzir ou limitar uma situação de fraude eleitoral e apoiar um processo eleitoral. De alguma maneira, a observação eleitoral trabalha para ela deixar de existir em algum momento. Vamos ver quanto podemos dizer que a observação eleitoral tem contribuído aos seus objetivos, o que resta, que caminhos acho eu que podem se construir, mas especialmente com a participação das organizações cidadãs, como a transparência eleitoral, e como é possível atingir aqueles objetivos que a observação eleitoral tem. Então, isso é o primeiro nível. A observação eleitoral é um problema que eu gostaria de dizer que vamos tentar resolver, mas tem por objetivo apoiar e fortalecer a democracia, os processos eleitorais, e reduzir, limitar e particularmente, questionar possíveis situações de fraude eleitoral. Ótimo, ótimo. E assim, a gente tem, com a transparência eleitoral, um acompanhamento, né, da evolução da evolução histórica da observação eleitoral, e disse muito que o início da observação eleitoral era mais essa tendência, né, do combate à fraude nos processos eleitorais. Qual que é a sua visão de como a observação eleitoral começou, como ela se encontra hoje, e qual a evolução histórica que você tem, como por experiência própria ou até por estudos que você desenvolve, para o futuro mesmo da observação eleitoral? Bom, é uma ótima pergunta para introduzir a perspectiva antropológica e pôr um pouco a pergunta sobre o que é para a final, né? E também como um processo mesmo durante o ciclo. De uma maneira um pouco enciclopédica, neste mundo de Wikipédia e inteligência artificial, poderíamos dizer que o primeiro plebiscito que recebeu observação eleitoral, no sentido literal, aconteceu na Moldávia, metade do século XIX, né? Há mais de 160 anos passaram desde aquele facto. O que eu gostaria de propor, de alguma maneira, uma periodização, o que poderia ser chamado um pouco ambiciosamente de uma história social da observação eleitoral, desde um olhar antropológico, porque, coincidentemente ou não, pouco tempo antes daquele facto, de certa forma fundacional, em 1851, se eu não me engano, o antropólogo Lewis Morgan escrevia um texto fundante da disciplina antropológica, que chama-se da Liga dos Iroqueses. Evidentemente que estes dois factos não têm relação evidente nenhuma, apenas por ser contemporâneos de um mundo que estava nos albores de enormes mudanças, ligeiramente ou ligadas ligeiramente pela expansão do domínio imperial das potências europeias. Esse é o facto, o contexto histórico. E uma das primeiras perguntas que teve a antropologia, em tanto campo disciplinar, e de fato o Luiz contribuiu a formular e a desenvolver com enorme rigorosidade, foram as perguntas, como parte da camada de antropólogos clássicos, foi uma pergunta pela diversidade das formas de organização política, em particular aquelas sociedades que os antropólogos chamavam de sociedades primitivas ou sociedades sem Estado. E, nesse sentido, um antropólogo muito famoso, natural da Polônia, mas ele foi naturalizado cidadão britânico, porque estava trabalhando no contexto da dominação colonial britânica, o Bronislaw Malinowski, também contribuiu de uma maneira determinante a desenvolver a técnica antropológica mais famosa, que é a observação participante, a partir da qual se baseou
E ainda se baseia a etnografia como um tipo de conhecimento diferenciado de outras disciplinas científicas. Algumas das mais emblemáticas etnografias foram, precisamente, sobre as variadas formas de organização política da humanidade. O análise desses antropólogos clássicos gerou bastante controvérsia, pelo facto de que essas etnografias foram escritas, em muitos casos, encomendadas pela própria administração colonial, para ter um melhor conhecimento dos seus súbditos. Mas é preciso não esquecer que o trabalho de relativismo político que esses etnógrafos conseguiram e o valor teórico desses textos deveriam ser tomado muito mais a sério para compreender a multiplicidade das formas da política hoje. Na atualidade, quando falamos da importância da observação eleitoral em democracias não estabelecidas, e aqui estou citando a linguagem, um pouco a gíria eleitoral maiormente aceitada, é preciso tomar a sério os processos históricos que fazem que muitos desses territórios sejam frágeis no sentido institucional. E aí um pouco, tenho várias situações e anedotas que têm a ver nesta relação entre a observação participante, o método antropológico e a observação eleitoral no sentido histórico e a evolução. Por exemplo, num trabalho, bom, também não gostava de nomear diretamente os países, mas no país africano trabalhei com um grupo de representantes dos países fragilizados, que eram descendentes da zona do Sudão, que se dividiu entre dois países, e dessas zonas foi a área dos Nuer, que é um dos textos clássicos da antropologia clássica. Então, eram os descendentes dos pioneiros da análise antropológica que estavam trabalhando em processos eleitorais, onde a observação eleitoral era central, era determinante. Então, e também essas pessoas, que num sentido geral, poderia dizer que eram os observados, são pessoas que também conseguiam pular dos fios, né, como se fala em português. Uhum. E vamos dizer que, embora a relação entre dominação colonial, aquela histórica, e a fragilidade política contemporânea não é mecânica, destaco a centralidade que tem o tempo, no sentido histórico, na consolidação das instituições democráticas. E como a própria ideia de democracia, quando limitada à sua versão liberal ocidental, pode correr com o risco de deixar fora outras tradições e formas de organização e representação política. Vou apenas citar um trabalho de um cientista político indiano, o Partha Chatterjee, que é um trabalho que, neste mundo de algoritmos, já parece um pouco antigo, embora não é do ano 2004, mas que colocou elementos do problema do tempo no seu livro, chama-se de, acho que com certeza em português já está traduzido, The Politics of the Governed, Reflections on Popular Politics in Most Parts of the World. Que é uma análise sobre o que acontece na vida política na maioria dos países do mundo, não apenas nas democracias consolidadas, estáveis, onde a observação eleitoral, e vamos já problematizar como é isso, nesses países, poderia ter uma característica diferente. O principal valor, na minha leitura, nessa perspectiva, é que este livro fala de como efetivamente a maioria das pessoas fazem política, e não apenas como elas deveriam fazer política. Ele escreve desde a Índia, o Partha Chatterjee, que a Índia, como todos vocês sabem, é a maior democracia eleitoral do mundo. E com isso não estou fazendo uma valoração, mas simplesmente um número. Estou dizendo, acho que atualmente o padrão eleitoral na Índia há de estar por volta de 900 milhões de eleitores, né? Então, esta pequenina desgregação é para colocar a observação eleitoral numa perspectiva histórica e tentar pôr o momento atual nessa história. E aí me atrevo a assinalar que poderíamos dizer que há alguns períodos e há momentos marcantes que fazem a história da observação eleitoral. Não sei se
vou respondendo a pergunta ou se Não, tens não, algum... tranquilo. É que o pessoal tem até algumas perguntas que já surgiram aqui. Ah, É, é? Que eu bom. citei no início da nossa transmissão as missões que você já fez parte, né? Não só aquelas que você coordenou, foi o coordenador da missão, mas os países que você já frequentou. O pessoal acabou mandando umas perguntas aqui curiosas sobre isso, né? Até comentando aqui, teve um episódio bem interessante da observação eleitoral recente. Você observou as eleições na Bolívia também, né? Sim, sim. Você chegou a Porque acompanhar em 2019, 2018, Nicolás, eu aquela... esteve, não, foi nos 2009, quando na Aham, Bolívia se introduziu o padrão, o registro biométrico, que foi a primeira aham. inovação tecnológica dessa natureza na É, Bolívia. Mas, porque antes, eu sim só queria dizer um ponto nessa evolução histórica. Não gosto muito da ideia da evolução, porque acho que é um pouco linear, mas sim da ideia de processo. E eu sim gostaria de assinalar que na história da observação eleitoral, pelo menos há quatro momentos que são bem relevantes. uhum, Porque é só nessa perspectiva histórica que nós conseguimos compreender o presente e também acho eu que é uma maneira de pôr nesse contexto histórico os desafios, eventualmente as críticas e também a própria gestão da observação eleitoral. Eu fazia aquela menção às primeira, foi de fato um plebiscito que foi observado na Moldávia, uhum, na metade do século XIX, porque nos inícios, nessa paleontologia da observação eleitoral, a própria ideia de democracia era extremamente limitada, né? E num contexto da expansão colonial. E com isso quero dizer que vamos ver qual é há uma relação muito próxima entre a história da antropologia, da observação participante, da análise da diversidade política, o avanço da democracia e o presente, que é, de uma maneira, é um mundo nós gostamos de chamar de pós-colonial. Mas vamos ver por que é importante isso. E é importante porque até a Segunda Guerra Mundial, a autoridade moral de Ocidente estava mediada pelo avanço e depois a crise do sistema imperial, né, da dominação colonial da maioria do mundo, como diria o uhum. Quarta Chartici. Então, é só depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos que colocam-se as pedras fundamentais para o avanço da observação eleitoral como uma ferramenta para a consolidação do regime democrático. Antes era muito limitado. Então, esse é um ponto fundamental para compreender. Porque isso Então, até abre um complementando, período. Nicolás, Sim, sobre essa questão da declaração, né, dos direitos humanos, muito também se questiona, né, pelo menos os nossos seguidores, quando a gente fala de observação eleitoral, quais seriam os documentos, os diplomas, o que traria a regulamentação do que é e o que não é observação eleitoral e o que poderia disciplinar essa matéria, né? Quais seriam os documentos internacionais que tratariam disso? vamos, por isso eu insisto, e por isso parabéns isso que vai haver outros convidados, porque é preciso pôr essa perspectiva histórica. Eu vou tentar, eu sei, o antropólogo pode falar até, vamos tentar dinamizar a conversa, fazer mais descontraída, porque há três momentos que eu acho, nesta ideia de periodizar a história social ou antropológica da observação eleitoral, eu dizia, um é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso, bom, dá um avanço ao processo de descolonização, Uhum. o processo que foi muito conflitivo, às vezes transicional, às vezes com muito violento, e de fato uma das primeiras as Nações Unidas começa a acompanhar os processos de descolonização e a instituição de novos governos foi feita da Uhum. mão das Nações Unidas. A primeira, a segunda, bom, neste segundo momento, a primeira missão de observação eleitoral feita por Nações Unidas foi na Togolândia, no ano, se não me engano, no ano 57, 58, aquele país que hoje bom, é Togo, mas no Uhum. contexto em que aquelas transições
eram transições tuteladas, vamos dizer que as pessoas não tinham direitos civis, direitos políticos ainda, eram súbditos de um poder colonial. Então, era uma autoridade moral muito questionável, né? Uma autoridade política naquelas transições. Então, até quase a caída do Muro de Berlim, esse período, a sombra da dominação colonial estava muito associada à observação eleitoral. Então, as origens da observação eleitoral são uma técnica de dominação e de controlo de potências ocidentais e de um poder colonial ainda muito forte, muito rigoroso. Então, por isso também que hoje também são muito questionadas às vezes as eleições. Só que mudou muito. E aí é que eu gostaria de falar de dois fatos históricos que continuam, marcam o presente e falam de um presente que é bem diverso e bem diferente daquelas origens da observação eleitoral. Embora a técnica possa ter alguma relação, que é aquela técnica da observação eleitoral, da observação participante, da observação eleitoral. Há uma relação entre uma e outra. Eu dizia, o outro momento é a caída do Muro de Berlim. Isso abre um debate muito mais alargado em relação às eleições multipartidárias, a Europa do Leste, também na América Latina, há outros espaços de observação. Então, um grande debate sobre o que é a observação eleitoral. Já não é uma definição de um grupo de expertos, mas muitas pessoas começam a participar desse debate. Aí, nesse contexto também, é que o Centro Carter, como uma organização não governamental, e isso é bem importante, começa a fazer um pouco sua participação neste mundo da observação eleitoral, em tanto ONG, em tanto organização não governamental. A primeira missão de observação como tal, onde o antigo presidente Jimmy Carter participa foi em Panamá, no ano finais dos anos 80, 90, 89, 90, precisamente no contexto da caída do Muro de Berlim. Isso abre uma outra dimensão, um outro tipo de debate sobre a observação, embora eu acho ainda tinha um grande debate em relação ao ponto que você colocou sobre a profissionalização, o ensino, os padrões. E aí que nesse contexto eu comecei a fazer trabalho de observação, um pouco depois, mas no contexto dos anos 90. Nos anos 90, você começou com o Carter Center ou você já começou por outras organizações? Eu comecei a trabalhar como antropólogo em Moçambique e nesse contexto eu estava estudando a conflitividade étnico-tribal no norte do país, na província de Nampula. E eu fui de fato, através de um grande antropólogo, um cientista político de Brasília, o David Fleischer, que fez uma sugestão. Eu conhecia ele por de outros carnavais, como vocês falam também. E foi aí que alguém falou, há um antropólogo argentino trabalhando sobre essas questões, pode ser de utilidade para uma ONG que está tentando acompanhar um processo de constituição de uma democracia multipartidária num país que vinha de uma tradição socialista, onde não havia eleições multipartidárias constitucionalmente falando, né? Então, nesse contexto, eu começo a falar, trabalhando, mas havia grandes debates nessa altura. Quem é observador? O que é a observação? Quais são as técnicas? Então, há um outro ponto que pode falar já um pouco mais do presente, que é todo o processo que leva até o ano 2005, em que se assina a Declaração dos Princípios para a Observação Internacional. O Centro Carter teve uma participação muito importante, porque até esse ponto ainda o debate sobre a autoridade colonial, que tinha muitas das missões de observação sobre os antigos povos colonizados, era totalmente razoável, era um argumento que fazia sentido. Então, para a assinatura da declaração participam uma variedade de órgãos de várias geografias. Então, isso faz que o consenso daquilo que é a observação, os estándares mínimos que tem que ter um processo de observação, possam ter um nível aceitado, majormente aceitado. E eu penso que é nesse momento que nós estamos, a um nível global, onde a observação começa a ser uma técnica muito mais desligada daquela história colonial
e começa a Uhum. ser pensado como um processo próprio ou característico de qualquer democracia, não apenas desses estados frágeis ou com instituições democráticas em transição, e um conjunto de adjetivações que os observados achavam muito inconfortáveis, porque tinham Uhum. razão de achar que a legitimidade do colonizador, no sentido mais figurado, mas às vezes também no sentido literal, como eu dizia nessa anedota do Sudão, tinha razão de dizer. Então, agora bom, houve um processo que eu tentei caracterizar mais, onde, por exemplo, a União Africana participou dos desenhos da observação eleitoral, órgãos próprios da sociedade civil africana começaram a se envolver nos, na metodologia, no debate da observação eleitoral, e aí é que traz Uhum. um grande, penso, ar novo, né? Uma renovação dos debates e da própria legitimidade de quem é observador e o que fazem os observadores. Num contexto que o debate sobre a soberania fazia muito sentido. Agora estamos numa etapa em que, acho eu, há muitas razões para achar que a observação eleitoral deveria ser parte de qualquer sociedade democrática. Isso já acontece. Agora vamos falar um pouco das organizações, do tipo de missões, como são as missões, mas na Europa a observação eleitoral, nos Estados Unidos a observação eleitoral, e ainda Uhum. mesmo que há um desafio de várias sociedades onde ainda não há uma tradição de observação eleitoral, penso que há possibilidades para esse processo acontecer. Como aconteceu no Brasil, que de fato eu não conhecia a transparência eleitoral até pouco tempo, quando a gente se conheceu nesse processo eleitoral, de facto vocês não existiam, que É. não havia. Então, Se é você até me uma permite, boa novidade. nessa linha aí da tua fala, né? Inclusive, a gente nasceu como resultado de uma das observações eleitorais, né? Nossa organização, ela surgiu em razão de uma recomendação de uma das missões que acompanhou o processo eleitoral em 2020 no Brasil e recomendou, como um dos objetivos da observação eleitoral, recomendou que criássemos uma organização brasileira, apartidária, que fizesse esse acompanhamento, essas missões de observação, né? Deixa eu até te Uhum. perguntar uma coisa, Nicolás, ainda sobre o documento que você mencionou, né? Em 2005, acho, 2002, a Declaração Internacional de Princípios, né, da Sim. observação eleitoral. Essa declaração, só para a gente esclarecer, né? É até uma questão que o pessoal que estava acompanhando aqui mencionou sobre os documentos. Ela estabelece algum tipo de método, de princípios? Ela fala mais ou menos o que é essa declaração, só para a gente. Ela define e caracteriza um pouco, e tem, outra vez, a avaliação de instituições de todo o mundo, da Oceania, da América do Sul, da América Central, da América do Norte, da Europa. Então, tem um alcance global que define com rigorosidade o que deveria ser também uma metodologia e um código de conduta para os observadores Uhum, eleitorais. E embora não é um documento vinculante, uhum. as organizações se propõem para assinar isso, marcam um standard, Aham, uma standard. base. E também permite, abre um pouco a possibilidade de diversos tipos de missões de observação eleitoral, que podem ter objetivos mais focalizados, podem ter tipo, também, obviamente, uma missão de observação eleitoral depende de muitos fatores, entre outros, o orçamento. Então, eu diretamente participei do grande desafio de observar Brasil com as dimensões continentais. Então, coloca um pouco os princípios, é uma ferramenta fundamental para pensar como observar uma eleição. E aquele documento foi, bom, está em relação direito direita com os estándares e as obrigações internacionais de Uhum, observação eleitoral, que também é um documento que produziu o Centro Carter, com apoio também de cada vez de mais organizações, mas tem um pouco a liderança em esses debates, que eu entendi. penso que o Centro Carter tem a mais-valia de ser uma organização independente e não governamental. Então, é muito mais flexível do que as estruturas um pouco mais rígidas de organizações intergovernamentais ou das organizações internacionais que precisam
eventualmente, de mais tempo e de outra metodologia para chegar a acordos. O que há detrás destas duas peças é, é a ideia de consenso. É um consenso até em vários âmbitos políticos e ideológicos. Embora eu já penso que as ideias de direita e esquerda são muito limitantes para compreender a complexidade política, eu diria que a esquerda e a direita estão de acordo com essas doutrinas. Eu participei com forças em que não achavam que havia uma grande discórdia. Eventualmente pode haver em alguns pontos, Aham. mas é o passamento. E também, bom, não quero avançar muito, mas vamos, por enquanto, vamos não mencionar essas duas ferramentas, que novamente tem uma flexibilidade, porque qualquer cidadão pode compreender, não é apenas uma Uhum. ferramenta de direito eleitoral, não está feito em um código jurídico difícil, ou culturalmente situado, ou regionalmente situado, mas são abrangentes. É uma linguagem bem acessível a declaração, É né? acessível, claro, A gente claro, chama, né, claro. como se fosse um marco teórico, né? Ela estabelece um marco teórico, um marco legal, basicamente, né? É mais ou menos isso. E como você Mas disse, sim, ela não vincula, né? sim. Então, assim, as organizações aderem a ela e seguem ali os princípios, né? Mas não são, assim, obrigatórios, digamos, né? Claro, porque o que é óbvio, pero faz parte do que é hoje em dia a observação eleitoral, uma missão, um projeto de observação eleitoral, ela inicia-se com um convite. Se não há Uhum. convite, não há observação possível. Na altura de Togolândia, não era claro quem era a autoridade que convidava, o Commonwealth ou o régulo, o rei, a autoridade tribal. Então, Não era. essa é até uma pergunta, Nicolás, né, que fazem muito. Como que funciona um convite para uma missão? É o presidente de um país, é o primeiro-ministro, ou é a autoridade eleitoral, pode ser o parlamento? É uma pergunta muito pertinente, porque depende muito da forma das instituições e da organização de cada país. Tipicamente é a autoridade eleitoral, mas às Uhum. vezes tem que ter o apoio da autoridade presidencial. Mas normalmente, e aquilo que deveria ser o estándar internacional, é a autoridade eleitoral, os electoral management bodies. Aham. Porque dependendo de cada país tem uma organização diferente. Então, a autoridade eleitoral é quem deveria emitir aquele Convidado. convite. O que E, garante de fato a autonomia dessa autoridade eleitoral. Tem que ser independente, tem que ser autônoma. E também é óbvio, mas nem todo mundo sabe, que nem todo convite é aceitado, em particular por uma organização com alguma flexibilidade como o Centro Carta, aham. porque nem sempre as eleições, há países onde não há condições mínimas para ser observáveis. Isso também faz parte dos estándares e as obrigações eleitorais, E como se você diz determina as desde condições. você diz desde as condições de segurança até as condições de possibilidade de observar o país, né? Então, assim, se há abertura Todas para elas, observar, todas entendi, elas, sim, sim, entendi, entendi. são, sim, fala. Não, eu ia comentar, se você já chegou a passar por alguma experiência de você ter conhecimento de alguma missão que já enfrentou uma dificuldade como essa, né? De receber um convite e ter que declinar do convite porque não tinha uma abertura ali, se em algum caso, alguma coisa. Bom, eu não vou dizer o Não, país, claro, mas claro. que Não, não, também por respeito à soberania e também o respeito aos tempos. Nem sempre isso que é muda, importante né? também dizer que depois eu vou falar um pouco mais da ideia do tempo, dos tempos dos processos políticos e como às vezes há uma armadilha no tempo. Mas Uhum. vou deixar agora isso na geleira para falar concretamente de um caso no país africano onde eu fui com uma equipa muito reduzida para avaliar se havia ou não condições. Mas foi uma avaliação muito técnica e também muito baseada foi antes de um possível convite existir. Então, nós achamos que não havia condições. E há muitos países onde não há condições, Uhum. onde, vamos dizer, não vale a pena.
E nesse período que eu dizia de transição, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, houve muitas missões de um perfil muito mais político, onde as missões só foram referendar um governo, apoiar um processo. Então, aí é onde começou a haver um grande debate sobre o que é uma missão de observação eleitoral. Muitas vezes tem um componente político, uma autoridade, um referente, mas tem que ser ferramentas profissionais com Uhum. estándares mínimos que possam ser aplicadas em vários contextos, embora os contextos condicionam muito, ou podem variar, aquilo que é determinante no momento da avaliação final. Não sei, por exemplo, a violência. Há países que estão saindo de uma guerra, então, às vezes, os níveis de violência podem ser altos. Ou países com uma enorme conflitividade. Eu também Uhum. trabalhei num país no Caraíbe que, na altura, tinha o recorde, um standard de ser um dos países onde os processos eleitorais eram os mais violentos do mundo. Não é? Tipo, Nossa. também um desses rankings que os antropólogos não gostamos muito dos rankings, mas era um dos países mais violentos. E eu lembro, eu trabalhando com o core team, eu disse, eu gostaria de ir para o eixo da violência, num povo, uma região, uma cidade onde havia eram muito famosos chamavam-se os garrisons, já com isso estou dando alguma informação, mas tudo bem com os países De qual que país seria? podem ser. E o que nós percebemos é que o nível da violência estava descendo. Então, embora a violência era objetivamente significativa, era muito importante observar isso ao longo do tempo. Então, se na curva da violência esse facto está descendo, é importante situar, contextualizar a violência em relação aos indicadores desse mesmo país. Uhum. Então, era mais violento que a Noruega, mas era menos violento do que o próprio país nas últimas eleições. Então, isso só para pôr, por exemplo, um exemplo. Bom, Uhum. não quero tirar muito tempo assim, mas no sentido do tipo de problema que pode trazer o relativismo, os contextos em relação às ferramentas que se utilizam para fazer uma avaliação de uma eleição. E o curioso também, né? Acho que isso você pode até comentar bastante, é que cada observação, a missão, cada eleição, uma missão pode captar um aspecto diferente do processo eleitoral, né? Cada missão, ela consegue observar literalmente um aspecto, um lado da eleição, seja o lado da violência, seja o lado da participação, seja o lado do financiamento das campanhas políticas, da autoridade eleitoral. Como que você vê, ô, Nicolás, qual o objeto das missões de observação em cada eleição? Você acha que é um aspecto geral? A observação ela observa de uma forma geral? Ou existem missões que observam pontos específicos da eleição? Bom, é uma boa pergunta, porque parte do debate sobre o que é a observação eleitoral tipifica um pouco, coloca os processos eleitorais num contexto um pouco mais alargado. O Centro Carta, novamente, participou muito na definição do tempo, quando uma missão de observação eleitoral tem que chegar. Certamente Aham. ainda há muita crítica àquilo que se chama do turismo eleitoral, isso de chegar o dia da eleição e dizer, mas está tudo bem, vamos embora, enquanto o problema pode ter iniciado vários meses antes eventualmente explodir depois, muito tempo depois do resultado. Então, isso também depende muito. Hoje, tipicamente, 2 meses antes de uma eleição, é possível, é desejável ter uma equipa de observadores de longo prazo. Isso está mais ou menos estabelecido. Mas há sempre um segmento dos processos políticos com bastante tempo de antecedência. Né? Eu, pessoalmente, foi o meu caso naquele que eu citava, posso dizer, foi em Moçambique, no ano 99, eu já vinha trabalhando sobre esses processos. Uhum. Então, eu fui convidado na minha condição de uma pessoa que estava analisando esse mesmo contexto. Então, já tinha
uma ideia. Mas isso nem sempre é possível e também é preciso ter um staff, uma equipa de observadores que algumas organizações têm Aham. e podem chamar eventualmente, mas também é muito cansativo. Eu já, de fato, durante vários os últimos processos eu já estava um pouco desistindo porque é uma tarefa, embora fascinante, também muito cansativa. Então, é para um Sim. certo período do tempo da vida e depois, obviamente, é difícil viver num avião, porque precisamente você tem que, normalmente deveria estar bastante tempo num outro país. É quase que você vai Uhum. mudar de vida para um certo local, um certo destino. E se você faz isso na vida inteira, tá difícil. Mas a gente fazem esse tipo de trabalho a É, vida inteira. até porque nós, né, na Transparência Eleitoral, faz missões de observação nacional, porque nós somos brasileiros, né? Daí, Claro. as observações internacionais, que são de organizações internacionais, são pessoas estrangeiras ao país, né? Mas é até curioso você falar isso, porque, então, existem missões que têm um tempo maior do que outras, né? Por exemplo, existe uma missão de observação internacional que tem uma equipe de observadores que vai e fica mais tempo no país antes da eleição e até depois, né? Isso não tem muito bem padronizado, né? Não é uma coisa que todas as organizações seguem, um tempo de missão, né? Varia muito, não varia? Aí, novamente, há um desejável e há um certo consenso, mas também depois está a realidade, que obviamente a realidade tem muito a ver com a disponibilidade de fundos. São operações muito custosas, as missões de observação, e obviamente uma missão muito larga, muito alargada, em termos de pessoas e em termos de tempo. Nem todos os corpos conseguem fazer. Mas também é certo que cada vez mais há uma especialização técnica que permite, com um reduzido grupo de pessoas, atingir uma profundidade, se não maior, pelo menos focalizada. E aí vem um ponto que você já avançou e eu queria deixar um pouco mais para a final, mas é a parceria que pode se estabelecer entre missões de observação internacional e as domésticas. Não é nada como uma pessoa que está no local, que conhece o local, Uhum. embora isso sempre pode criar algum debate em relação à sua imparcialidade. Você, como brasileiro, vota no Brasil, então é Sim. difícil. Mas sim pode ser procurar profissionalização desses quadros. E também o Centro Carter participou muito nas suas metodologias de observação, de fazer parcerias com organizações as mais respeitáveis e sérias do país, para vincular, fazer duplas de observadores. Na minha opinião, isso é um dos maiores avanços que tem feito a observação eleitoral como nessa história que eu dizia, que foi uma prática que eu lembro ter participado fortemente nesse debate, porque achava que era necessário e acabou por acontecer. Nem sempre, mas é uma prática que cada vez mais acontece. Você fala ficar em duplas de observadores? Por exemplo, um observador doméstico e um internacional. Ah, sim, sim, entendi. E é uma prática. E também há uma dimensão, porque eu dizia que temos a observação internacional como uma prática com características que eu já falei, e depois a observação doméstica, o cidadão, a observação nacional, que, obviamente, pela sua própria definição, tem outras características, mas Uhum. são complementares. E também temos a possibilidade de órgãos regionais de deslocar observadores, e que também é um dos pontos que a minha valoração tem feito uma contribuição interessante no sentido por exemplo, da logística, mas também da interpretação. Pessoas de países vizinhos compreendem essa realidade um pouco melhor e têm ferramentas até culturais ou de deslocação, de interpretação, de código, que permitem dar um resultado mais forte, mais rigoroso. E também o Centro Carter participou, por exemplo, a uma organização muito respeitada na África Austral, Uhum. que é o Electoral Institute of Southern Africa, que vincula redes de
órgãos eleitorais, sociedade civil, instituições de pesquisa regionais. Então, eles estão baseados na África do Sul, que foi, na história da observação eleitoral, a África do Sul tem tido um papel muito importante por causa das eleições que conduziram ao fim do apartheid, mas também o alargamento da democracia mediada pela questão racial. Então, Malawi, Moçambique, Namíbia, são países que têm um diálogo regional e têm desenvolvido uma metodologia, uma institucionalidade bem interessante na matéria da observação eleitoral. E essa é uma das que eu conheço. Há outras regiões do mundo que também têm, e certamente na América Latina, não somente a Organização dos Estados Americanos tem uma metodologia, um trabalho, uma institucionalidade, mas, por exemplo, a União, a União Nacional de órgãos de observação eleitoral, agora não lembro o nome, mas faz parte desse tipo de órgãos que são, nessa história que eu fazia, são mais ou menos recentes e têm vindo a contribuir muito satisfatoriamente na profissionalização de uma prática, de uma técnica que tinha uma história muito controversial. Eu tentei colocar nesse sentido Uhum. a relevância, porque hoje em dia muitas das críticas são feitas, mas baseadas naquela ideia já quase arcaica do que era a observação eleitoral. Por acaso mudou muito, embora tem elementos que podem sempre ser melhorados e profundizados em relação a, a essa relação entre os observadores e os observados, né? É. Não, você até estava comentando, né? Porque para nós aqui do Brasil, embora a observação eleitoral, igual você citou, na Moldávia já seja muito antiga, já tenha bastante história, para o Brasil, para nós aqui, nós temos a experiência de 2020, que foi a Sim. Organização dos Estados Americanos, e as missões de 2022, né? Que daí foram várias. E daí chega até a ser muito interessante a gente escutar tantas organizações que fazem esse trabalho, né? Como você listou. Então, por exemplo, Uhum. o The Carter Center, que você Estou citou. procurando uma garrafa de água. Não, tranquilo, tranquilo. Que é uma conversa bem informal, bem descontraída mesmo. Eu adoro. E a UEA, que tem um papel aqui para nós na América Latina, né? Embora não seja a única organização, mas que a gente vê de uma forma bem assim ativa, né? Na Organização dos Estados Americanos. Na África, qual que foi a organização que você citou, que tem bastante papel lá, tem bastante atuação? Bom, no mundo africano, eu não gosto da ideia dos especialistas, da ideia de um africanista, mas num certo momento da minha vida eu me debati entre ser um africanista ou não. Por acaso eu consegui fugir daquela categoria. Mas eu conheço bem o mundo africano. E, por exemplo, a União Africana, que é o órgão que reúne quase a maioria dos estados, como se fosse a OEA, tem uma história de observação eleitoral bem robusta, mas Uhum. é uma organização que tem muitas limitações orçamentais e burocráticas. Uhum. Então, não quero falar em nome da organização da Unidade Africana, que é o nome atual, a União Africana era o nome, mudou há pouco tempo, mas ela é uma, e depois, aqui eu nombrei, é o Instituto Eleitoral da África Austral, que é uma tradução também o nome dessa organização mudou, mas é EISA, o Electoral Institute of Southern Africa. Mas também eu sei que tem um nome mais atualizado, porque a última vez que eu esteve mais envolvido nos processos da África Austral já faz algum tempo. Mas é uma instituição muito interessante. Eu, por exemplo, eu sempre achei que um dos potenciais deste tipo de conversa é aquele que se pode estabelecer entre países que têm uma história, um passado ligado à dominação colonial. Porque muitos delas enfrentaram desafios comparáveis, no sentido Uhum. de como a observação foi olhada e como as próprias organizações de gestão e de administração eleitoral precisam da observação. Então, seria ótimo ter um fluxo de experiências maiores entre a África e a América Latina, ou entre a Ásia e a África, ou entre os países árabes. Penso que aí também parte do futuro da observação eleitoral, eu acho que passa por aí. Trocar experiências, também alternativas de fazer dessas maquinárias tão custosas uma coisa um pouco mais razoável,
razoáveis para países pobres, né? Um Uhum. país pobre não pode dedicar um orçamento para uma missão, né, para um país muito custosas. Mas, como eu dizia, os países frágeis, tem uma organização que é dos países, chama-se do grupo dos 7 plus, dos Uhum. países G7 plus, que agora são mais do que 7 países frágeis. E eles participam muito desse tipo de diálogo, como a aproximação entre países frágeis. E isso inclui a observação eleitoral, a estabilidade política, a garantia das eleições, porque muitas vezes as dificuldades de avanço estão planteadas de avanço político econômico tem sua origem numa eleição ilegítima ou Uhum. contestada, né? É um problema clássico. Tem aqui uma pergunta de um rapaz que entrou agora, e ele perguntou o seguinte, ele falou o seguinte, no contexto das eleições brasileiras, né, tomando a eleição brasileira como exemplo, né, até por nossa organização, Sim, em 2020, como era muito desconhecida a questão da observação, a gente teve muito problema, muito desafio, e é o que ele eu sei. cita, na confiança que a população tem em relação ao observador eleitoral, né? Sim. Talvez este seja um desafio, né, da observação eleitoral, entre os vários. Na tua experiência, Nicolás, o que você acredita que sejam, ou foram, os desafios que a observação eleitoral enfrenta, de uma forma Uf, geral? para fazer um outro encontro. Eu até adoraria. Eu acho que um dos evidentes desafios tem a ver com a mudança daquilo que nós precisamos observar, que é cada vez mais o algoritmo, é, a tecnologia eletrônica, e Hum, também como traduzir essa linguagem para que as pessoas compreendam, porque faz parte do desafio da democracia. Eu dizia que o direito eleitoral não pode ficar nas mãos de especialistas constitucionais, mas deveria ser uma ferramenta das populações, de todas as pessoas, das maiorias, como falava o Partha Chatterjee. E é uma linguagem que está muito encriptada, casualmente. uhum, Esse é o grande desafio, penso eu. E também eu sei que o Brasil está dando aulas nessa matéria, pela dimensão e também pela dimensão do país e da sua população em condições de estar politicamente ativas, e também pela utilização da tecnologia eletrônica. Obviamente, as notícias falsas, um boato que eu lembro de ter acompanhado num país africano, ir até o local onde havia um boato de um incêndio numa aldeia. Eu fui lá de uma maneira física, né, de carona, numa situação. Eu nossa. penso que isso já é o passado, embora seja até um pouco romântico. Isso tem mais a ver com a antropologia do século XIX do que com os desafios eleitorais do século XXI. Então, aí é um grande desafio e nós estamos escrevendo a história assim que ela avança, porque não há um guião. Uhum, Também porque há um avanço em matéria, por exemplo, da consolidação da observação eleitoral como um aspecto normal de um processo político eleitoral e não apenas de países frágeis ou de democracias em transição, que era um pouco aquela linguagem quase colonial. Agora, qualquer país deveria desejar ser observado para robustecer as suas instituições democráticas, mas também parte do desafio é que a própria democracia está sendo questionada por uhum, regimes autoritários, novas formas de autoritarismo, né, que desafiam a própria o senso o pacto, vamos dizer, né, o senso comum que havia em relação àquilo que é a democracia. E aí eu falo também muito como latino-americano, né, onde a ideia de democracia é um ganho depois das ditaduras cívico-militares, como nós chamamos. Havia um consenso em relação a isso, mas também um consenso que está retrocedendo um pouco. Há um avanço de regimes autoritários que é um pouco assustador. Então, também há um desafio, no uhum. sentido de como se chega até um momento de
em que um candidato com um discurso que viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos pode virar candidato, porque há pessoas que votam nele, que acreditam nele. É um grande desafio. Isso também faz parte do debate atual, porque isso não acontece apenas em países onde estavam numa transição. Isso acontece em democracias consolidadas, em economias robustas. Então, não é, já mudamos dessa fase em que a dominação, em que a, o grau de democracia podia ser medido por países que se acreditavam com mais democracia, mais história. Agora, nós vivemos num momento em que há uma rede. Os togoleses deveriam ir acompanhar as eleições na Flórida. E os indianos poderiam ir ao México. E, de fato, está acontecendo. Pouco, mas está acontecendo. Sim. Nicolás, por incrível que pareça, tipo, o tempo que a gente demorou com a tecnologia demorou muito mais do que o tempo que a gente teve aqui do nosso encontro, porque nós temos só 5 minutos, por incrível que pareça. Eu acho que a conversa fluiu muito. Claramente, escutando você falar, transmite a sensação de conhecimento total da observação eleitoral. E, embora, como a gente disse no início, né, aqui no Brasil seja uma coisa mais recente, nós já temos anos de trabalho, o Carter Center tem anos de trabalho, você tem anos de experiências, né, em missões de observação eleitoral, e é uma prática que desejamos, como você disse, né, que chegue aqui para ficar no Brasil, como ela já vem tendo seus reflexos, já vem tendo seus resultados. Exemplo da transparência eleitoral, o Brasil, em 2020, também, com as recomendações das missões, investiu, a autoridade eleitoral, o TSE, investiu em capacitação, investiu em quantidade de recursos humanos, enfim. Houve uma série de mudanças ali implementadas por conta da observação eleitoral. Mas para a gente encerrar, eu queria perguntar para você como que você enxerga justamente isso, né? O relacionamento entre a sociedade civil mesmo e a observação eleitoral no que ela pode alterar. Então, assim, que a observação ela faz isso, né? Ela constata, ela observa, ela analisa, ela recomenda muitas coisas, faz sugestões sem interferir, né, na soberania do país, mas esse relacionamento, né? Até na questão da participação nossa como cidadão, eleitor, muitas vezes na observação nacional ou até na internacional. Como que você vê essa relação entre a sociedade com a atividade da observação eleitoral, de forma geral? Bom, é também uma pergunta bem desafiante para ser respondida em pouco tempo, mas eu diria duas ideias. O primeiro é que é fundamental o papel que tem os cidadãos organizados, não apenas a sociedade civil, mas obviamente, porque a ideia de sociedade civil é um pouco problemática. Uhum. E eu lembro precisamente de uma das experiências em Malawi, onde, embora eu não observei eleições, eu trabalhei pouco tempo, mas lembro de um malauiano que dizia que, na altura da administração colonial, a sociedade civil era a sociedade branca, a sociedade civil, civilizada, no sentido racial, racista e colonial do termo. Então, a sociedade civil na América, também penso que no mundo inteiro, deve ser mais do que uma organização com carimbo, mais do Uhum. que uma organização com recursos, mais que uma organização que consiga falar a linguagem jurídica e política das eleições, ou mais do que uma organização que consiga trazer fundos ou recursos. Então, o desafio é como alargar a representatividade dos representados e para que não fiquem apenas nas ONGs. Mas Uhum. que eu venho do mundo das ONGs, acho que é insubstituível o valor que elas trazem no debate político, no debate cidadão, é insubstituível, porque também tem aquela estrutura que permite manter no tempo. Por exemplo, no tempo da baixa política, como agora, vocês fazerem esse tipo de atividade. Uma organização que apenas está em procura de fundos no momento das eleições, que na África é muito habitual, há dinheiro, depois não conseguem manter o debate, ou não conseguem formar pessoas durante o período da baixa política. Então, isso é fundamental. É fundamental a possibilidade da robustecimento das organizações da sociedade civil. Penso que o Brasil e a Argentina são bons exemplos ao nível mundial, porque têm robustas instituições em matéria política. Mas não sei se é o caso de muitos outros países na América Latina. E é engraçado porque, por acaso, na Argentina, a observação eleitoral
não é habitual. A Constituição não permite a observação eleitoral internacional no sentido que nós falamos. Há observadores, vêm pessoas, mas muito mais no sentido de convite. Uhum. E ainda não temos um debate sério, embora há instituições que poderiam levar a observação como parte da sua agenda. Não, ainda não há. Então, acho que esse papel é central, é central. E também essa relação e articulação que pode ter com no mundo inteiro. E aí falo do mundo inteiro. Vocês deveriam ir percorrer como os desafios da democracia na Burma, depois, embora seja custoso, difícil, tem que fazer, porque é a única maneira que nós conseguiríamos salvar um momento que a democracia está sendo posta em questionamento, estamos em risco de retroceder nos consensos básicos. Então, embora muito simples e muito elementar, penso que é isso que eu acho que a sociedade civil pode fazer, mas tem que ir além da sociedade civil de carimbo, né? Além da Sim. sociedade civil de a ONG e penso que o Brasil tem muito nesse sentido, muito feito. Sim. Mas bom, uma pena o tempo, já sei. Uma pena a gente ter só 60 minutos, mas é, tomara ainda que a gente tenha muito contato, nós, você, Nicolás, até o próprio Carter Center, e a nossa organização continue fazendo as missões, como você disse, aprofundando, sempre melhorando também. E desde já, considerando o tempo aí de uma hora, quase uma hora certinho, gostaria de agradecer a tua participação, Nicolás, por ter inaugurado esse nosso evento. 4 reuniões sobre observação eleitoral, começando com um nome altíssimo de privilégio, de prestígio, conhecimento na observação eleitoral. Então é isso. A gente agradece as pessoas que acompanharam. Nós tivemos muitas perguntas, eu não consegui ler todas, eu tentei selecionar uma ou outra. Eu acredito que o pessoal ainda tem um pouco de desconhecimento aqui no Brasil sobre a prática da observação eleitoral, e daí a importância desses encontros. O Nicolás, acho que aqui colocou muito bem suas considerações, as suas explicações sobre o que é observação. Provavelmente a gente vai ter outros encontros, esse é só um até logo, não é um tchau depois daqui. Mas, Nicolás, eu agradeço em nome da Transparência Eleitoral Brasil, sua participação, por compartilhar tanto conhecimento conosco, por ter estado junto conosco na missão de 2022. A gente teve encontros institucionais, né? A missão do The Carter Center, nós com a Transparência Eleitoral. E ficamos por aqui, então. Vou deixar você se despedir do pessoal que acompanhou com uma mensagem, considerando o tempo que a gente está quase perdendo aqui no Instagram já para terminar. Mas é isso, Nicolás. Fico contigo a palavra final. Bom, não, também agradeço. Eu vou mandar também alguns documentos para vocês partilhar. Hoje é muito simples, mas só para não perder algumas dessas dicas, dessas Sim. ferramentas. E também, o último que eu diria, é muito importante as propostas que vocês tenham, as ideias, porque embora há estándares internacionais e obrigações, nós temos que constantemente desafiar, criar, participar, nos Uhum. involucrar, porque não é uma técnica que se aplica. A observação eleitoral também não é uma arte no sentido filosófico, mas é um processo. Temos desafios todos os dias. Então, apenas a mensagem, e nem preciso disso, é que a relevância e a importância das pessoas mais novas, dos Uhum. jovens que fazem política pelos aplicativos. Eu, como eu já disse, eu era de ir fisicamente à aldeia ver se o Rego tinha. Mas a política hoje passa pelas redes. Nós também as redes têm que ser bem utilizadas. Nós temos que ter um uso rigoroso, criterioso, inteligente das redes. Porque, embora muita gente critica, é uma ferramenta, como qualquer ferramenta, pode ser bem Uhum. utilizada ou mal utilizada. Então, nesse sentido, acho que a participação das novas gerações nesses debates sobre o que a democracia, o que é a observação eleitoral, o que são as instituições da sociedade civil nesses processos, compreender melhor, fazer perguntas, o futuro está aí. Eu sempre fazia brincadeira que já me tinha aposentado da observação eleitoral e voltei por causa do Brasil. Foi um chamado assim muito lindo, porque também e com isso eu finalizo a observação eleitoral como profissão é muito difícil de ser compatível com vida familiar. Então, fica nos jovens. E é uma maneira extraordinária
de conhecer a diversidade do mundo, que é maravilhoso. Maravilha, perfeito, Nicolás. Muito obrigado. A gente agradece a todo mundo que está conosco aqui até agora, até um horário desse. Por favor, nos acompanhem. Teremos outros encontros com outras pessoas. São 4. Esse foi o primeiro, temos 3 ainda pela frente. Uma boa noite para você, boa noite, Nicolás. Espero que nos vejamos em outras missões, na observação eleitoral, você aí junto conosco na transparência eleitoral. E fica o convite, né? É uma atividade de direitos humanos que protege a democracia, que se insere no contexto da democracia. E vale a pena a gente participar de toda essa atividade da observação eleitoral. Muito obrigado, Nicolás. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Pronto, encerrei aqui, Nicolás. A gente teve. Ih, ele saiu? Oi, Nicolás, acabei de encerrar aqui. Apareceu. A gente teve 350 pessoas que assistiram. Não todas ao mesmo tempo, não todas ao mesmo tempo, mas de uma forma geral. É bom. Fechado. Nicolás, de verdade, de coração mesmo, eu gostei muito, muito. Eu achei que você falou muito, muito fluido. Tipo assim, eu achei que você falou de uma forma. Deixa eu parar de gravar aqui só o.